Minha nora foi flagrada beijando o chefe dela no hotel, enquanto falava com meu filho no telefone. O que ela planejou para humilhá-lo? Acabou virando um pesadelo para ela quando eu liguei para ele reproduzir o vídeo dela em alto volume. Descobri ao longo dos últimos 8 anos que ser padrasto não é fácil. Por exemplo, não tenho nenhum problema em dizer à minha filha adulta quando acho que ela cometeu um erro. Como pai, tenho tanto direito quanto a obrigação de fazer isso. Mas hesito em fazer o mesmo com meus enteados. E, no que diz respeito aos meus netos postiços, sou muito cuidadoso ao corrigi-los quando acho que estão fazendo algo inapropriado. Caminho em uma linha muito tênue e isso às vezes é desconfortável. Então, quando chegou ao meu conhecimento que minha nora postiça poderia estar traindo seu marido, fiquei em uma encruzilhada. Meu nome é Patrick Pat Hansen. Minha esposa, Jenny, e eu estamos casados há 8 anos. É o segundo casamento para ambos. No entanto, nosso relacionamento remonta a mais de 30 anos. Namoramos por alguns meses no ensino médio antes de seguirmos caminhos separados. Voltamos a ficar juntos há 10 anos. Eu tinha sido casado por 18 anos quando minha esposa e eu nos separamos. Não foi por causa de traição, finanças ou vida amorosa. Foi por causa de uma cerca ao redor da nossa piscina. Bem, para ser totalmente honesto, o desacordo sobre a cerca foi apenas a gota d'água em um grande fardo de palha. Ao longo dos anos, nosso relacionamento mudou, e o nós e o nosso se tornaram eu, meu e minha para ambos. Então, decidimos encerrar. Nossa filha lidou com o divórcio tão bem quanto se poderia esperar e aceitou ter 2 casas, que gradualmente se tornaram 2 lares. Ela gosta do padrasto e o trata com respeito e carinho. Da mesma forma, minha esposa e sua madrasta. O filho e a filha de Jenny sentem o mesmo por mim, pelo menos eu acho que sentem. Minha filha uma vez perguntou a Jenny por que nós paramos de namorar no ensino médio. Porque eu não cedia, e a Nancy cedia. Minha filha riu sem parar. Minha primeira esposa e eu estávamos separados e o divórcio ainda estava a algumas semanas de ser finalizado. Eu estava online procurando uma coisa, quando algo completamente diferente apareceu e me lembrou da Jenny que eu conhecia há tanto tempo. Então, digitei o nome dela. Eu não sabia o sobrenome de casada dela, nem mesmo se ela era casada, então digitei seu sobrenome de solteira. O nome dela apareceu junto com o obituário do marido. O obituário até tinha o número de telefone dela, o que achei incomum. Então, liguei para ela, e o resto, como dizem, é história. Sou diretor de segurança de uma grande empresa de transporte rodoviário. Mudamos para Nova Orleans há 5 anos para assumir o cargo. Meu trabalho é difícil, mas, felizmente, me mantém próximo de casa. Jenny passa o tempo participando de vários conselhos de instituições de caridade na região. Não somos ricos de forma alguma, mas podemos fazer praticamente tudo o que quisermos. Os investimentos do falecido marido dela ajudaram a garantir isso. Minha filha é solteira e mora em Cincinnati, Ohio, onde ela e a mãe possuem uma loja de presentes relativamente bem-sucedida. A filha de Jenny mora em Estes Park, Colorado, com o marido, que é guarda florestal, e seus 2 filhos. O filho dela, Tyson, ou Ty, como chamamos, mora com a esposa há 5 anos em Memphis, onde ele é gerente de uma empresa de entrega de pacotes. A esposa de Ty, Lauren, é assistente odontológica e trabalha para um dos dentistas mais populares da região. Eles têm uma filha de 4 anos chamada Amy Jenny e eu não vemos nossos filhos com a frequência que gostaríamos, talvez 1 ou 2 vezes por ano, por alguns dias. Nos últimos anos, temos visto Ty, Lauren e Amy com mais frequência. Memphis fica a cerca de 6 horas de carro, e ele parece ter muitos fins de semana de 3 dias, então eles dirigem para cá a cada poucos meses. O Mardi Gras é uma boa época para eles virem, e Amy adora gritar "jogue-me algo, senhor", enquanto assiste aos desfiles. Ela tem miçangas suficientes para comprar a ilha de Manhattan novamente. Mas, no último ano, apenas Ty e Amy fizeram a viagem. Lauren sempre parecia estar ocupada demais. No verão passado, foi a mesma coisa. Jenny e eu levamos todas as crianças em um cruzeiro, e todos foram, menos Lauren. Ela não conseguiu folga do trabalho, disse Ty. Em outra ocasião, Jenny e eu íamos nos encontrar com eles e com minha filha em Nova York. Mas, novamente, Lauren não pôde ir, foi uma semana movimentada e ela se sentiu culpada por tirar folga. Qual foi a desculpa que Ty deu? Estou começando a achar que ela não gosta de nós. Não é isso, Pat. Acho que ela sente que precisa estar perto do trabalho caso surja uma emergência. Quando seu trabalho se torna mais importante do que sua família, pode ser hora de encontrar outro trabalho.
Nunca mais falamos sobre isso, e eu nunca me senti próximo o suficiente dele para realmente discutir sua vida pessoal. E certamente não conversei sobre isso com Jenny, mas eu começava a ter algumas preocupações sobre o casamento deles. Agora, o que, se é que algo, eu deveria fazer sobre essas preocupações? Decidi não fazer nada por enquanto. 4 meses atrás, uma das associações de transporte rodoviário da qual minha empresa é membro estava organizando um seminário em Nashville. Meu chefe achou que seria uma boa ideia termos um representante, então organizei para que minha assistente fosse. 2 dias antes do início do seminário, o marido dela precisou fazer uma cirurgia de emergência na vesícula biliar e ela não pôde ir, então eu fui. Isso soa engraçado, cirurgia de emergência na vesícula biliar, mas entendo que não é nada engraçado para o paciente. Jenny achou que seria uma boa oportunidade para visitar a filha dela em Colorado, e eu concordei. O seminário terminou na tarde de sexta-feira e vários de nós decidimos jantar e socializar um pouco à noite. Conseguimos uma mesa em uma churrascaria muito boa, e o bife vagil com espinafre cremoso estavam perfeitos. Meu voo só sairia ao meio-dia do dia seguinte, então eu não tinha pressa para sair da churrascaria. Além disso, o Hilton ficava apenas alguns minutos dali, então decidi tomar mais uma bebida e ligar para Jenny. Meu gin tônica tinha acabado de chegar, e eu estava prestes a apertar o número de Jenny na discagem rápida quando vi um casal sendo levado a uma mesa não muito longe da minha. Observei enquanto o garçom puxava a cadeira para a mulher, e ela se sentava. Não faço ideia de como as mulheres conseguem se sentar com vestidos tão apertados que mal podem respirar, muito menos se mexer. Sempre me pareceu que o vestido rasgaria nas costuras assim que a pessoa tentasse se curvar e sentar. E foi exatamente esse o caso. Como ela conseguiu se sentar me surpreendeu, e o fato de um único fiozinho manter a parte de cima do vestido no lugar também me deixou impressionado. Acho que se chama alça espaguete. Então, observei enquanto o homem que estava com ela estendia a mão sobre a mesa e segurava as mãos dela. Não consegui ouvir o que estavam dizendo, mas devia ser engraçado, porque ela ria de praticamente tudo o que ele falava. Tomei alguns goles da minha bebida, mas não consegui me concentrar nela. Eles pediram vinho e depois o jantar. Fiquei sentado, observando. Os garçons continuavam verificando se eu precisava de algo e insinuando que poderiam usar minha mesa. O casal estava na metade da refeição quando decidi sair. Paguei a conta, saí do restaurante e pedi ao porteiro para chamar um táxi. Ele sinalizou, e um apareceu como mágica. Quero que você fique em uma posição onde possa ver todas as pessoas que saírem do restaurante. Quero poder segui-los. Não importa para onde forem. Você pode fazer isso? Claro que sim, mas tenho que deixar o taxímetro rodando enquanto esperamos. Ele respondeu. Tudo bem. Havia um beco do outro lado da rua, e ele estacionou lá. Ficamos esperando e observando. Eram cerca de 21h30, e eu peguei meu telefone. Ainda eram 20h30 no Colorado, cedo o suficiente para ligar para Jenny. Oi, querida. Como está Nashville? Nada mal. Estou feliz que o seminário acabou. Estava pensando em passar por Memphis amanhã, jantar com as crianças e depois voltar para casa no domingo. O que você acha? Acho legal você querer fazer isso, mas não amanhã. TY e M decidiram vir para cá no fim de semana porque Lauren e algumas pessoas do trabalho dela estão ajudando na mudança do escritório. Conversamos por mais 15 minutos e desligamos. Ficamos ali esperando. O motorista estava jogando no celular quando o casal saiu. São eles, eu disse ao motorista, apontando. Eles ficaram ali por menos de 1 minuto até que uma limusine preta parou. Eles entraram. Seguimos o carro, e eu anotei a placa. Não foram longe. Na verdade, foram para o meu hotel. Eles desceram e entraram. Paguei o motorista e o segui. Cheguei ao saguão a tempo de vê-los entrar no elevador e notei que pararam no mesmo andar do meu quarto. Voltei até o porteiro. Aquele casal da limusine. São famosos? Não que eu saiba. Ele respondeu. Peguei minha carteira e tirei uma nota de $100. Você pode descobrir? Por esse valor, não posso, disse ele, olhando para a nota. Tirei mais uma. Ele esperou. Tirei outra. Quando comecei a guardar todas de volta na carteira, ele as pegou. Já volto, respondeu. Ele ficou fora por cerca de 5 minutos e me entregou um pedaço de papel. Eu entrei no elevador antes de olhar o papel. Senhor e senhora. Dominique Lafo, quarto 912. Saí do elevador, o quarto 912 ficava à esquerda. Eu virei à direita, para o 936, que era o meu quarto.
Fiquei parado na janela, olhando para fora, e me perguntei o que Lauren estaria fazendo naquele momento no quarto 912. No começo, quando os vi entrando, não tinha certeza, mas quanto mais observava e olhava para ela, mais minhas dúvidas desapareciam. Era ela. E isso respondia algumas das perguntas que eu vinha me fazendo ultimamente. Fui até o frigobar e preparei um gin tônica. Peguei o celular e procurei por detetives particulares em Nashville. Havia muitos. Continuei procurando até encontrar um que dizia atendimento 24 horas. Liguei. Menos de 1 hora depois, abri a porta para um casal de meia-idade que se apresentou como os investigadores. Convidei-os para entrar. Eles recusaram minha oferta de bebida, então fomos direto ao assunto. Expliquei que queria saber tudo o que fosse possível sobre Dominique Lafazo. Passei o número do quarto e a placa da limusine. Em seguida, discutimos o valor do serviço. Quando gostaria que começássemos? Agora. Muito cedo. Entreguei a eles um cartão de crédito. Eles anotaram as informações necessárias e foram embora. Eu planejava voltar para casa no dia seguinte, mas decidi ficar até domingo. Fui para a cama e tentei dormir. Passei a maior parte da manhã seguinte sentado no saguão, tentando não chamar atenção. Enquanto esperava, alterei meu voo para domingo à tarde. Pouco antes do meio-dia, vi quando eles saíram do elevador, caminharam para fora e entraram na limusine. Desci a rua, almocei e voltei ao hotel. 5 horas depois, os vi retornando e subindo novamente pelo elevador. Fiquei sentado no saguão o resto do dia, mas não os vi mais. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de uma das investigadoras enquanto estava a caminho do aeroporto. Ela queria me passar uma atualização. Nos encontramos no aeroporto, e ela me entregou um envelope. Aqui estão algumas informações sobre o Sr. Lafazo. Também há fotos e um vídeo. As fotos são bem discretas, mas o vídeo, nem tanto. Ela continuou. O mesmo porteiro que você pagou para conseguir o nome de Lafazo nos ajudou a entrar no quarto deles ontem, enquanto estavam fora, para instalarmos nossos equipamentos. Pensamos que, se ele aceitou seu suborno, aceitaria o nosso também. E aceitou. Ele conseguiu um quarto ao lado do de Lafazo para que pudéssemos monitorar e gravar tudo. O porteiro é bem desprezível, aliás. Chegou a pedir uma cópia do vídeo para aproveitar depois. Ela sorriu com ironia antes de continuar. Trabalhamos com isso há muito tempo, e essa foi a primeira vez que conseguimos entrar em um quarto do Hilton. Para ser honesta, nos sentimos sortudos. Ela explicou que a limusine era apenas um carro de luxo alugado, nada mais do que um táxi caro. Eles tinham contatos por toda a cidade para coletar informações, e, felizmente, o motorista da limusine era um deles. A maioria das fotos foi tirada por ele enquanto o casal estava no carro ontem. Mas as informações sobre Lafazo ainda estão incompletas. Ele é de Memphis, vem para Nashville a cada 2 meses e sempre traz uma mulher diferente. A que está com ele neste fim de semana já o acompanhou algumas vezes. Não se preocupem com ela, respondi. Mas quero que fiquem de olho nele. Acompanhem-no na próxima vez que ele vier para cá e me avisem. Com certeza. Ele sempre pede o mesmo motorista, então isso vai facilitar o nosso trabalho. Conversamos por mais alguns minutos antes de eu precisar passar pelo controle de segurança do aeroporto. Eu estava um pouco preocupado em passar pela segurança carregando o vídeo. Esperava que não me escolhessem para uma revista mais detalhada e encontrassem um vídeo adulto comigo. Resisti à tentação de abrir o envelope ali mesmo. Não queria correr o risco de alguém olhar por cima do meu ombro. Cheguei em casa por volta das 18 horas. 1 minuto depois, abri o envelope. Aparentemente, existe uma rede de investigadores que trocam informações entre si. Quando meus detetives falaram com o motorista da limusine, descobriram que Lafazo era de Memphis. Então, entraram em contato com o investigador de lá, que ficou mais do que feliz em compartilhar tudo o que sabia. Dominique Lafazo era dentista, casado e pai de 4 filhos. Era conhecido como mulherengo, mas muito seletivo. Ele fazia parte de um clube discreto em Memphis, junto com outros 4 homens, chamado Clube A. Tem intimidade com frequência. As regras deles eram simples, intimidade cedo e frequentemente. As mulheres com quem eles tinham casos precisavam ser casadas, para que tivessem tanto a perder quanto os homens, caso fossem pegas. Os homens do clube sempre tinham mais de uma mulher. Não ao mesmo tempo, mas precisavam ter pelo menos 2 opções para recorrer quando quisessem intimidade. Lafazo, atualmente, tinha pelo menos 2 com quem mantinha casos regulares.
Ele aparentemente aproveitava todas as oportunidades para se envolver com alguém, mas preferia fazer isso em Nashville. Ele usava a desculpa de seminários odontológicos e encontros de golfe com antigos colegas de fraternidade para justificar suas viagens frequentes. Fiz uma pausa para refletir. Esse cara buscava apenas prazer. Minha primeira reação foi pensar que ele era um canalha. Mas, depois, pensei, quem não busca intimidade por prazer? Humanos são os únicos animais que fazem isso, pelo menos até onde sabemos. Mas ele era casado. E as mulheres com quem ele se envolvia também eram casadas. E uma delas era minha enteada Nora. Peguei as fotos. Algumas cenas de beijos no banco de trás, um peito exposto. Relativamente inofensivo, mas o suficiente para qualquer marido normal correr direto para o tribunal de divórcio. Então, assisti ao vídeo. Foi depois que eles voltaram para o hotel ontem à tarde que os investigadores instalaram os equipamentos. Eles entraram no quarto. Lauren foi até a janela e abriu as cortinas o máximo possível. Depois, ligou o rádio em uma estação de música country. Jenny e eu gostamos de música country e já tínhamos ouvido TY e Lauren rirem de nós por isso. Nenhum dos dois gostava, então fiquei surpreso ao vê-la começando a se balançar no ritmo. Lafazo tirou o paletó e sentou-se na beira da cama, tirando os sapatos. Ela se ajoelhou para ajudá-lo. "Quer me amar agora?" perguntou. "Preciso de um banho depois de você me arrastar pela cidade inteira. Estou todo suado." "Tudo bem, eu já vou me juntar a você. Preciso ligar para TY." Ela se sentou em uma cadeira ao lado da escrivaninha. "Pelo amor de Deus, você liga para ele 6 vezes por dia. Preciso mantê-lo feliz e burro", respondeu, antes de atender. "Oi, amor. Claro, estou bem. E você? Como está, Amy?" "Que bom. O que estou fazendo?" "Acabamos de comer. Comi um cachorro-quente, na verdade, ainda sinto o gosto dele na boca." A conversa continuou até que Lafazo saiu do banho, ainda se secando. Ele se aproximou de Lauren e, sem hesitar, se colocou em sua boca no meio da frase. Ela pausou por alguns segundos antes de virar o rosto e deixá-lo sair. "Desculpe, amor. Não consigo tirar o gosto do cachorro-quente da boca", disse, sorrindo. Eles conversaram por mais alguns minutos antes de ela desligar. Lafazo ficou ali parado enquanto ela falava com TY. Quando a ligação terminou, ela olhou para ele, sorriu e se preparou para fazer amor. Em um momento, eles estavam descansando e decidiram que estavam com fome. Chamaram o serviço de quarto. E então, vai dar um agrado para ele quando ele chegar? Não sei. O último gostou, não foi? Com certeza. Quem não gostaria? Você abriu a porta sem nada. Eles discutiram os prós e contras de Lauren se expor para o entregador. Quando a batida na porta veio, Lafazo entrou no banheiro, fechou a porta parcialmente e espiou. Lauren caminhou até a porta, piscou para ele e abriu. O jovem entregador nem prestou atenção nela. Apenas colocou a bandeja sobre a mesa e conferiu os itens do pedido. Depois, abriu a porta e foi embora. Lafazo saiu do banheiro e eles se olharam, atonitos. Depois, caíram na risada. "Talvez tivesse funcionado melhor se fosse você", Lauren brincou, puxando de leve. O resto do vídeo foi mais do mesmo. Em algum momento, parei de vê-la como uma mulher bonita e voltei a enxergá-la como esposa do meu enteado. A mãe da filha dele. A mulher que falava ao telefone com o marido enquanto estava com outro homem. De repente, ela não parecia mais tão atraente. Meu telefone tocou. Era a Jenny. "Oi, acabamos de pousar. Estarei em casa em breve. Você já comeu?" "Não estou com muita fome. Vou só comer um sanduíche de pasta de amendoim. Parece bom para mim. Até já." Coloquei tudo de volta no envelope e levei até o carro. Quando Jenny e eu passamos um tempo separados, gostamos de simplesmente sentar juntos e ficar próximos. Naquela noite, ficamos no sofá conversando sobre a nossa semana. Houve momentos de silêncio. 2 vezes, Jenny começou a dizer algo, mas parou. Não a pressionei. Mais tarde, na cama, fizemos amor lentamente e gentilmente, como costumávamos fazer. E eu me apaixonei por minha esposa novamente. Na terça-feira, recebi uma ligação dos meus investigadores de Nashville. "Sr. Hansen, sabemos que o senhor nos pediu para não nos preocuparmos com a mulher que Lafazo estava em Nashville, mas conseguimos algumas informações mesmo assim. Um de nossos investigadores estava observando na manhã de domingo, quando ele e a mulher saíram do hotel. Ele entrou na limusine,
mas ela entrou em um carro que o manobrista trouxe. Pegamos o número da placa e verificamos. O carro está registrado para um Tyson Wagner, de Memphis. Ele é casado com Lauren Wagner. E tem mais, ela trabalha para LaFazo. Tentamos entender por que eles viajaram separadamente e chegamos à conclusão de que simplesmente não queriam correr o risco de serem vistos juntos. Ok, obrigado pela atualização. Vou ligar para seu contato em Memphis e pedir para ele ficar de olho nos dois. Já falamos com ele. Ele tem seu nome e número e entrará em contato. O resto da semana foi relativamente normal, se você ignorar o fato de que eu ainda sentia que Jenny tinha algo para me dizer, mas estava hesitando. Finalmente, na noite de quinta-feira, ela se abriu. Estávamos na cama lendo quando ela começou. Acho que TY e Lauren estão tendo problemas. Por que acha isso? Ele disse algo no fim de semana passado? Perguntei. Não diretamente. Ele comentou que se ofereceu para ajudar na mudança do escritório, mas ela rapidamente disse que eles queriam fazer isso sozinhos e que seria uma boa oportunidade para ele visitar a irmã. Só isso? Perguntei. É que ela nunca quer sair com ele e com M. Ela sempre diz que prefere ficar em casa. Não vejo nada de errado nisso, respondi. Não, mas lembra de 3 meses atrás, quando TY e M vieram aqui? Lauren não pôde vir porque ia treinar um novo funcionário e o chefe dela preferia que o treinamento fosse feito no fim de semana, quando não havia pacientes. No dia antes de ele vir para cá, levou o carro dela para revisão e lavagem. No dia seguinte ao seu retorno, percebeu que um dos pneus estava baixo. Antes de ir trabalhar, levou o carro para calibrar os pneus e percebeu que estava mais sujo do que deveria estar depois de uma lavagem recente. Havia também algumas embalagens de fast food no carro. E daí? Lauren só come esse tipo de comida quando está viajando. Então, TY conferiu a quilometragem e comparou com a nota da revisão. O carro tinha rodado mais de 800 quilômetros. Isso é estranho, considerando que ela deveria ter trabalhado o fim de semana inteiro. Ele perguntou a ela sobre isso. Não, respondeu Jenny. Por quê? Ele ficou com medo. Honestamente, ele não sabe se quer saber a verdade. Ela hesitou. E não é só isso. Ele me ligou na segunda de manhã. Ele e M chegaram tarde no domingo da nossa viagem ao Colorado. Lauren estava na sala com uma taça de vinho. Disse que tinha acabado de tomar banho porque estava suada de tanto trabalhar na mudança do escritório. TY pegou as roupas sujas dela no cesto do banheiro e levou para a lavanderia, junto com as roupas que ele e M usaram na viagem. Quando começou a separar as peças, percebeu que não havia nada que parecesse adequado para carregar móveis de escritório. Sem jeans, sem camisetas. Apenas saias, blusas e vestidos. Por que não me contou isso quando ele ligou? Perguntei. Ele me pediu para não contar. Você já tinha expressado preocupação com ela não viajar com eles antes, e ele não queria aumentar suas suspeitas. Ele tem ideia do que pode estar acontecendo? E do que vai fazer a respeito? Não, para ambas as perguntas. Mais uma vez, ele não sabe se quer saber. Bem, ele tem que fazer alguma coisa. Eu estava prestes a contar a Jenny tudo o que sabia, mas escolhi não fazê-lo. Depois de ouvir o que ela disse, decidi falar diretamente com Lauren e dizer a ela que eu sabia de tudo. E então ver o que aconteceria. Jenny e eu conversamos mais alguns minutos antes de dormirmos. Ela e TY conversaram várias vezes nas semanas seguintes. Ele decidiu dar um tempo para Lauren e ver o que aconteceria. Jenny disse para ele não dar tempo demais. Eu também estive em contato com os investigadores de Memphis. Aparentemente, LaFazo fez outra viagem para Nashville com outra mulher. Dessa vez, era a esposa do prefeito de uma pequena cidade perto de Memphis. Os investigadores de Nashville conseguiram gravar vídeos, mais uma vez graças ao porteiro do Hilton. Aparentemente, ele pediu uma cópia desse vídeo, assim como fez com o de Lauren. Disse aos investigadores que ele não cooperaria mais a menos que recebesse uma cópia de tudo que gravassem dali em diante. Também conversei com meu chefe e disse a ele que provavelmente tiraria uma sexta-feira de folga em breve. Pelo que Jenny me contou, havia algum progresso na relação de TY e Lauren. As coisas pareciam estar melhorando. Talvez sim, pensei. Mas espere até chegar a vez dela ir para Nashville. Isso aconteceu muito rápido. Na semana seguinte, TY ligou para Jenny e disse que Lauren havia sido escolhida para participar de uma conferência em Saint Louis no fim de semana seguinte. O chefe dela pagaria por tudo. Ela estava feliz, e ele, orgulhoso. Contei ao meu chefe e fui liberado para folgar na sexta-feira.
Também avisei a Jenny que passaria o fim de semana em Nashville. Ela presumiu que fosse a trabalho, e eu não a corrigi. Já que Lauren vai viajar no fim de semana, por que você não convida TY e M para virem para cá? Boa ideia. Vou ligar para ele agora. Na sexta de manhã, voei para Nashville e fui recebido pelos meus investigadores. TY e M voaram para Nova Orleans por conta de Jenny minha. Bem-vindo de volta, Sr. Hanson. Está tudo pronto para o senhor. Eles chegaram ao hotel há cerca de 2 horas e estão fazendo amor desde então. Fizemos um acordo com nosso porteiro favorito, e nossas câmeras estão gravando. Ele não terá cópias de nada do que filmarmos, mas receberá mais dinheiro. Ótimo. Vamos para o meu quarto. Sim, senhor. Passei as próximas horas no quarto. Comecei a assistir a transmissão ao vivo do quarto ao lado, mas parei depois de alguns minutos. Finalmente, no fim da tarde, LaFazo e Lauren saíram para comer. Assim que deixaram o quarto, meus investigadores recuperaram o equipamento do quarto dele, e eu liguei para Lauren. Eles estavam fora há menos de 15 minutos. Alô, Pat? O que houve? Lauren, estou no 8º andar do Hilton, no quarto 837. Você precisa vir falar comigo. Não vai ter dificuldade em achar, é logo ao lado do 835, o quarto onde você estava enquanto se divertia com Dominique LaFazo. Estarei aí em 15 minutos. Desliguei a ligação. O vídeo já estava carregado no meu computador, e eu estava sozinho no quarto. 16 minutos depois, ela bateu na porta. Abri. Os dois estavam ali. Dei um passo para o lado quando ela entrou. Ele tentou entrar também, mas eu empurrei para trás e fechei a porta. Virei para Lauren e apenas olhei para ela. E agora? Ela perguntou. Isso depende de você. O que quer dizer? Perguntou. Você pode sair agora deste quarto e da vida de TY e M, ou eu mostro o vídeo para ele. Vídeo? Ela questionou. Fui até meu computador e apertei um botão. Imediatamente, apareceu a imagem de Lauren deitada de costas, com LaFazo sobre ela. Ela tentou parar o vídeo, mas segurei sua mão. O vídeo continuou. Ela tentou de novo, e dessa vez deixei. Ela caiu sentada numa cadeira e me olhou. Eu não posso simplesmente ir embora. Preciso falar com TY. Por que não falou com ele antes de decidir traí-lo? Silêncio. TY e M estão na minha casa. Você vai voltar para Memphis agora, arrumar suas coisas e ir embora. Vai escrever uma carta para TY dizendo que não quer mais ser casada. Não vai falar com ele, nem com M, e não vai olhar para trás. Nem sequer tenho a chance de pedir desculpas. Ela perguntou. Não. Rugi. Eu não posso deixar M. Não vou deixá-la. Talvez, Pat. Talvez TY e eu possamos resolver isso. Eu paro. Vou ser uma boa esposa. Nunca mais vou trair. Você conseguiria, Lauren? Poderia ser uma esposa fiel? Ela não respondeu. Da última vez que esteve aqui, eu vi você fazendo amor com LaFazo e depois ligando para seu marido, brincando sobre gostar do gosto do cachorro-quente que comeu. Você o humilhou e riu disso. Ela ficou em silêncio. Se você simplesmente for embora, nunca contarei a ele sobre você e LaFazo. Ele apenas pensará que você não queria mais ser casada. Mas se me desafiar, farei questão de que todos que você conhece vejam esses vídeos. Meu Deus, você viu aquilo? Ela perguntou. Sim. Pela primeira vez desde que entrou no quarto, ela começou a chorar. Me desculpe, Pat. Eu sinto muito. Ficamos em silêncio. O telefone dela tocou dentro da bolsa. Ela me olhou. Assenti. Ela pegou o celular e atendeu. Vá para casa, Dominique. Acabou. Ela largou o celular de volta na bolsa. Eu vou fazer isso, Pat. Mas preciso de dinheiro. TY volta para casa na tarde de segunda-feira. Isso lhe dá tempo para retirar metade do dinheiro das contas conjuntas. Seu carro está quitado, não está? Sim, respondeu. Está no seu nome? Sim. Então você não deveria ter problemas. Você terá o dinheiro, seus bens pessoais e o transporte. TY nunca saberá que você o traiu e M logo esquecerá que você já existiu. Ela se levantou e começou a sair. As chaves do seu carro estão na sua bolsa? Sim, respondeu ela. Vá direto para o seu carro e saia. Não volte para aquele idiota nem para o quarto, entendeu? Ela acenou com a cabeça e saiu do quarto. Eu fiz as malas e fui para o aeroporto. Estava de volta a Nova Orleans,
no meu carro e quase em casa, quando meu telefone tocou. Vi quem estava ligando. O que você quer, Lauren? Eu não vou fazer isso, Pat. Eu não vou sair sem conversar com TY. Eu não posso, não vou deixar minha filha. O pior que pode me acontecer é ele me divorciar, mas ainda assim poderei ver M. Eu não vou abrir mão disso. Você pode contar para quem quiser, mas eu não vou sair até conversar com TY. E se eu der cópias dos vídeos para sua família e amigos? Você está disposta a suportar o ridículo e desprezo deles? Eles vão te rejeitar. Você sabe disso. Vão rir de você e te chamar de esposa infiel e outras coisas. Será que conversar com TY e poder ver M vai valer a pena? M é minha filha. Ela pode me odiar por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde ela vai me perdoar e vai me amar de novo. E quanto a TY? Perguntei. Não sei. Ele pode me odiar para sempre e nunca me amar, mas eu preciso dizer a ele que o que eu fiz não foi culpa dele, que ele não fez nada para merecer. Foi o meu desejo por intimidade e as oportunidades que Dominique Lefazo me deu para isso que me levaram a fazer o que fiz. Você tem certeza de que está fazendo isso por ele e não por você? Parece que você quer dizer isso mais para aliviar sua consciência do que para convencê-lo de que ele não fez nada de errado. Não, Pat, não é isso. Pode até parecer, mas não foi o que eu quis dizer. Deixe-me pensar sobre isso, vou te dar uma resposta. Respondi. Eu vou esperar. Estacionei em um parque perto de casa e fiquei lá por mais de 1 hora pensando. Liguei para Lauren. Sim, Pat, você tem 1 semana. Jenny, TY e M estavam comendo cachorro-quente na churrasqueira quando saí para o deck. Jenny e M me abraçaram e me beijaram. TY me apertou a mão e me ofereceu um cachorro-quente. Recusei, dizendo que recentemente aprendi a odiá-los e provavelmente nunca mais comeria outro. Passamos uma noite agradável juntos. Jenny colocou M para dormir e foi para sua cama. TY e eu comemos carne de porco e conversamos. Depois de alguns copos, ouvi TY dizer: "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro", respondi. "Por que você se divorciou da sua primeira esposa?" A resposta curta é que nós apenas nos distanciamos. Durante os primeiros anos de nosso casamento, fazíamos tudo juntos, queríamos as mesmas coisas e tivemos nossa filha, Bárbara. Ao longo dos anos, simplesmente nos distanciamos. Eu aprendi a gostar de música country, por exemplo, e ela preferia música clássica. Ela queria ir ao teatro, e eu queria ver televisão. Eu gostava de trabalhar com madeira, e ela odiava serragem, e assim por diante. Quando nos casamos, tudo era faremos isso ou nossas férias, e os dois juntos. Mas ao longo dos anos, se tornou eu quero fazer isso ou minhas férias, ou eu quero fazer por mim. Uma manhã, acordamos, nos cumprimentamos e nos separamos como amigos. Ainda somos amigos e conversamos com frequência. Na verdade, ainda nos amamos até certo ponto. Ela e sua mãe se dão bem e são amigáveis sempre que vamos a Cincinnati. Jantamos com ela e o marido. Alguma vez um de vocês traiu o outro? Eu nunca traí, e até onde eu sei, ela também não. O que você teria feito se ela tivesse traído? Aí estava a brecha. Lauren estava prestes a se ferrar, e eu estava prestes a ser o responsável. Eu ia lhe dizer que nunca houve desculpa para trair, mas, por algum motivo, eu não disse isso. Eu não sou TY, e o que é certo para mim pode não ser certo para ele e M. Ele teria que tomar essa decisão, não eu. E se ele a perdoar dessa vez, e no futuro, alguém mais oferecer as mesmas oportunidades que ela teve com Lefazo, será que ela trairia de novo? Uma vez traidora, sempre traidora. Era o que sempre ouvirá. Eu não sei. Eu acho que, no começo, eu teria querido matá-la, ou ele, ou ambos, mas eu acho que eu teria querido saber o porquê. O que eu fiz ou não fiz para causar isso? Havia alguma maneira de eu ter evitado? Eu teria várias perguntas a serem respondidas. Você a perdoaria? A pergunta de $644 mil. Eu não sei. Eu só posso dizer que se ela tivesse traído, e se eu tivesse descoberto, e se eu a perdoasse, eu nunca, e quero dizer nunca, mencionaria isso novamente, porque uma vez que você perdoa alguém, você nunca pode trazer aquele incidente ou evento à tona novamente. Isso não significa que você deve esquecer. Lembre-se do que Santa Ana disse: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Ficamos em silêncio e bebemos porto por mais meia hora. Finalmente, eu disse: foi um longo dia, vou para a cama. Nos despedimos e TY e M partiram para casa.
Na manhã de segunda-feira, depois que eles saíram, Jenny e eu conversamos um pouco sobre nossas preocupações com o casamento deles. Mas, geralmente, apenas aproveitamos o fato de estarmos perto um do outro. Na noite de terça-feira, Jenny recebeu uma ligação de TY. Parecia que Lauren havia confessado que estava tendo um caso com o chefe dela no último ano ou mais. Ela pediu perdão e prometeu nunca mais fazer isso. Ela sugeriu que fossem à terapia e trabalhassem para superar a traição pelo bem do casamento e de M. TY disse a ela para fazer as malas e sair, e foi o que ela fez. Ele não tinha intenção de tolerar a traição dela. Jenny veio até mim, se agarrou a mim, chorando. Ele fez a coisa certa, não fez? Pat, eu acho que sim. Ninguém deveria viver com um traidor. Sentamos, conversamos, de mãos dadas e nos abraçamos. Ela subiu para o andar de cima. Cerca de 1 hora depois, assim que ela estava fora de alcance, eu peguei meu telefone. Olá, senhora Lefazo. Você não me conhece, mas eu tenho alguns vídeos que acho que você deveria ver. E assim chegamos ao final da história de hoje. Era o que você esperava ou houve uma reviravolta que você não previu? Estou curioso para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos iniciar uma conversa. Se essa história te prendeu, não se esqueça de apertar o botão de curtir. Se você é novo aqui ou ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para fazer parte da nossa comunidade. Eu trago histórias frescas e cativantes todos os dias. Então clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para nunca perder nada. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.